E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Bássora? Eu vou começar, na verdade, uma série de exercícios de momento de uma força, tá? E começar por um exercício bem tranquilo para que a gente consiga explorar toda a teoria. Bom, antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê o like, deixe seus comentários, divulguem e eu agradeço. Então vamos lá. Diz assim, ó, determine o momento de uma força de 20 newtons, certo? Ela está aqui, tá? Ó, ela está aqui, né? Uma força de 20 newtons em relação aqui, pessoal, ao meu ponto O. Legal? Então vamos lá. Então eu disse que para calcular o momento, senhores, de uma força, vocês podem calcular, ó, o momento, certo? Desta força em relação ao ponto como sendo, certo? O vetor posição vezes multiplicação, né? Vetorial vetor força. Tá? Então, se eu tiver que determinar esse momento dessa forma, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que montar na figura é quem é o meu vetor posição. Então vamos lá. O que eu tinha dito para vocês, ó, certo? A partir, né, de uma régua, eu vou ligar o ponto, né, a origem do meu sistema ao ponto onde a força está sendo aplicada, tá? Então aqui, pessoal, ó, esse vetor aqui, certo? Que parte de O e termina, né, exatamente onde a força é aplicada, é o meu vetor R. Tá? Tranquilo? Muito bom. Eu consigo fazer isso aqui, ó, de algumas maneiras, tá? Por exemplo, se eu quiser, tá, realmente fazer essa multiplicação vetorial, eu teria que decompor a minha força, certo? Em componentes y e x, decompor o meu r em x, y e usar, né, aquele método determinante. Se eu pedir para vocês calcularem só a intensidade, certo, desse momento, então eu posso fazer isso de duas maneiras. Tá? A primeira maneira, senhores, lembrando que a intensidade do momento de uma força em relação a O pode ser calculado como sendo o módulo de F, o módulo de R, o seno do ângulo entre eles, que é o que eu vou fazer, na verdade. Joia? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiro, pessoal, tá? Então eu tenho que determinar qual o valor disso, já que eu tenho, e o valor deste ângulo aqui. E é isso que eu vou fazer inicialmente. Legal? Então, inicialmente, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó. Se vocês estiverem trabalhando com esse triângulo aqui, ó, este triângulo aqui, o que vocês têm? Que ele tem, ó, dois lados iguais, certo? Toma cuidado, ó, esse ângulo aqui, pessoal, é de 60. Então, este ângulo aqui, ó, certo? Também será de 60. Então, este ângulo interno deste ângulo vale 120. Se ele tem dois lados iguais, 120, o ângulo entre eles é 120, esses dois ângulos aqui, senhores, valem exatamente 30 graus cada um deles. Tá? Isso me ajuda de que forma? Então, olha aqui comigo, ó. Eu posso, certo? A partir do momento que eu sei o valor desses lados, determinar então, ó, qual o valor de R. De que maneira? Vamos lá. Se eu montar aquele triângulo dessa forma aqui, pessoal, olha só, tá? Vou fazer com régua porque a coisa fica mais decente, né? Então o que eu quero determinar é inicialmente o valor, né, intensidade de R, legal? Então vamos lá, ó. Ele tem uma base, certo? Bem aqui no meio, pessoal, ó, tá? Eu posso, né, pegar uma certa altura aqui. E aí, na verdade, ó, eu já vou fazer aqui, ó, certo? O que eu estou pensando. Então, eu vou pegar aqui a altura desse triângulo, já vou fazer em cor diferente, legal? E aqui eu tenho os lados dele, os outros dois lados que são iguais. Então, aqui, ó, eu tenho este lado aqui valendo 5 metros e do outro lado também valendo 5 metros.
certo? Então, ó, isto vale 5 metros, de acordo com a minha figura. Este vale 5 metros. Lembrar para vocês que esse ângulo todo é de 120, certo? Essa base é o R que eu quero, então olha comigo aqui, ó, certo? Se eu pegar somente esse triângulo, pessoal, esse lado vale a metade, R sobre 2, esse ângulo é 90. Eu disse que este ângulo, então, aqui da base, vale 30. Então, uma das maneiras de se calcular o R é encontrar o R sobre 2, ou seja, a metade de R, multiplicar por 2, certo? E aí a gente tem o valor, né? O módulo, a intensidade de R. Como é que a gente faz isso? Ó, se eu quero este R sobre 2, ele é cateto o quê? Cateto adjacente, cateto próximo, pessoal. Então, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então, para terminar, vocês têm que R sobre 2 é igual a 5 vezes o cosseno de 30. Portanto, o R todo é só multiplicar por 2, né? 10 cosseno de 30. Pessoal, cosseno de 30, se vocês vierem aqui rapidinho comigo, né? Ó, 30 graus está aqui, né? Cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, portanto, o meu R dá 10 raiz de 3 sobre 2, se vocês quiserem simplificar, ou simplesmente 5 raiz de 3. Isto em metros. Ah, Bássaro, vamos fazer essa continha? Ah, Bássaro, não vamos não, tá? Deixa assim, não foi pedido raio, então deixa dessa forma. Bom, eu determinei quanto vale o R, perfeito. O que falta agora, moçada, ó, é determinar o θ. Para isso eu vou voltar na minha figura. Então, olha que legal aqui comigo, ó. Certo? Se você pegar a força aqui, o prolongamento dela, certo? O ângulo aqui todo é 180. Se isso é 30, o ângulo entre, certo? Θ, nesse caso que eu estou procurando, vale 150, desculpa, né? 150 graus, porque obviamente a soma toda tem que dar os 180. Tá? Bom, determinado o ângulo, determinado tudo que eu tinha que fazer ali, acabou, né? Por quê? Então, ó, a intensidade, certo? Do meu momento, desta força em relação àquele ponto O, como eu disse, ó, R, F, seno θ, é só substituir. O módulo dele, 5 raiz de 3. Que legal. A força valia 20, a intensidade da força. Seno de 150. Então, isso vai dar, ó, 5 vezes 20, 100. Deixa assim, raiz de 3. Seno de 150, senhores, é meio. Tá? Então, 100 por 2, 50. 50 raiz de 3, certo? Se é, ó, momento é Newton metro. Tá? Então, diz o seguinte, primeiro, tá? Essa força vai tentar rodar esse sistema, pessoal, ó, presta atenção, né? XY, ela está no plano XY. Então aqui, ó, eu teria saindo do papel o meu eixo QZ. Então ele está dizendo que ele vai tentar girar, certo? Tá? No sentido positivo de Z. Ou, se eu quiser, né? Eu posso dizer que eu tenho aqui uma referência de momento positivo, então, certo? No sentido horário. Tá? Legal? Muito bom, pessoal. Você fala, ah, como é que você faz a segunda maneira? Pessoal, eu disse que tem outra maneira de se calcular a intensidade do momento usando o tal do braço de alavanca, né? Então, como é que fica isso aqui? Então, ó, vou repetir a figura para vocês aqui, para que a gente possa, né, brincar com essa segunda maneira aqui. Então, vamos lá. Tá aqui a figura? Vamos trabalhar. Então, eu mostrei para vocês também que, certo? Uma outra maneira de se calcular o momento de uma força em relação ao ponto é, certo? Multiplicar a força pelo tal do B, que eu chamei de braço de alavanca. Tá? Essa é uma maneira que eu disse que muitas vezes facilita muito a resolução do exercício. Só que para chegar aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Régua, vamos lá. Primeiro, eu vou criar, certo? Uma reta imaginária que tenha a mesma direção da força. Tá aqui, ó, certo? Mesma direção, tem que colocar a régua sobre a força. Então, ó, tá?
Estou criando a reta imaginária. Essa reta imaginária, que tem a mesma direção da força, chama-se linha de ação, LA. Tá? E agora, o que diz a teoria? Como é que eu obtenho o B, o braço de alavanca? Eu tenho que vir até a minha origem, criar uma reta, certo? Que ó, vai partir da origem e vai ser perpendicular ao braço da linha de ação. Então, aqui, ó, certo? Perpendicular. Então, aqui, pessoal, ó, esse aqui é o meu, esse é o meu B. Então, ela parte de O, tem origem O, e é perpendicular à linha de ação. Esse é o meu B. Tá? Então, você fala, como é que eu faço para encontrar B? De novo, pessoal, né? É uma questão muito mais matemática agora do que física. Então, olha aqui comigo, ó. Esse ângulo aqui eu já mostrei para vocês que vale 60. Então, oposto pelo vértice, esse também vale 60. E agora eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, pessoal. Certo? Lembrando que agora tem que encontrar B. Então agora, ó, certo? Este ângulo, ó, é oposto, esse lado é oposto ao ângulo, né? Se é oposto, é seno. Então, ó, opa. Seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, o B é 5 raiz de 3 sobre 2, certo? Isto em metros. Para terminar o exercício, então, pessoal, o momento da força em relação a O vai ser a força, que vale 20 vezes o braço de alavanca. Aqui, pessoal, agora é só, né, ó, tá? Isso. Dá 10, 10 vezes 5, 50. Então, isso é 50 raiz de 3, certo? Newton-metros. Tá? Bom, esse momento é positivo, então diz que se eu tenho o eixo Z, essa força vai girar, né? Ó, tá? Vai gerar um momento, vai gerar todo o sistema em função de Z, no sentido horário, certo? No sentido, então, que eu adotei como positivo, tá? Então, pessoal, o jeito que vocês escolherem para fazer, certo? Tomando certos cuidados, vai dar certo. Legal? Existem algumas situações que achar o momento por braço de força, às vezes do braço de alavanca, é muito mais fácil. No caso de treliças, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Então, esse exercício é só. Espero que tenham gostado, certo? Estudem um pouco aí, refaçam. Um abraço, pessoal.